Olá, pessoal! Hoje eu venho compartilhar com vocês o doce que viralizou nas redes sociais e tá tendo muita saída. É o brigadeiro Morango do Amor. Esse brigadeiro muitas pessoas não estão conseguindo acertar o ponto da calda dele, mas eu quero lembrar aqui para vocês que eu vou passar todas as dicas muito bem detalhado para que vocês não venham errar mais. E depois de eu errar, eu descobri que não é só a calda que pode dar problema, mas existem várias etapas e detalhes que vocês precisam fazer para que no final esse morango dê certo, tá? Espero muito que vocês gostem, então vamos para o passo a passo. Vamos começar então fazendo a base do nosso brigadeiro, que é a massa do brigadeiro. Aqui numa panela eu coloquei 2 caixas de leite condensado de 395 gramas cada, 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada e 5 colheres de sopa de leite em pó. É muito importante que você coloque o creme de leite nessa receita, não deixe de colocar, tá bom? Aí você vai mexer tudo muito bem primeiro, até que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. Depois que chegar nesse ponto aqui, você pode acrescentar 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina. E agora é só levar tudo ao fogo. A primeira dica importante para essa receita é o ponto do brigadeiro, pessoal. Vocês vão ver que vai começar a soltar do fundo da panela, tá? Mas não é ainda o ponto certo. Para fazer esse brigadeiro do amor, o ponto certo tem que ser um ponto mais firme. Esse ponto que eu estou mostrando aqui é se fosse para brigadeiro para festa, aí sim você já poderia desligar o seu fogo. Mas quando chegar nesse ponto aqui, que é brigadeiro de festa, você vai abaixar o seu fogo completamente se não estiver baixo e vai continuar mexendo por mais 3 minutos. É muito importante que passe um pouco do ponto, porque esse brigadeiro precisa ficar bem firme para você conseguir banhar aí no caramelo, tá? Então essa é a primeira dica aqui, que muitas pessoas estão errando e tá ficando mole, tá bom? Então chegou nesse ponto, depois de 3 minutos aqui, esse é o resultado. Agora eu vou desligar aqui e vou transferir aqui para um plástico, tá? Mas pode ser um prato untado com margarina ou manteiga, dá super certo também. Agora é só você cobrir muito bem e deixar fora da geladeira, em temperatura ambiente. Essa é uma outra dica também. Esse brigadeiro não pode pegar umidade, então de forma alguma você leve ele para a geladeira, tá? Deixa ele esfriar fora da geladeira, em temperatura ambiente mesmo. Agora, enquanto esfria, vamos higienizar os morangos, separar os morangos bons, e essa é outra dica também para esse brigadeiro do amor, tá? É importante, pessoal, que vocês escolham os morangos grandes ou médios para poder fazer esse brigadeiro do amor. E eles não podem estar de forma alguma amassados, machucados e também soltando água, tá? Então, sempre você olha se não tá muito maduro. Se o morango estiver muito maduro, infelizmente não vai dar certo, vai ficar soltando muita água aí e a validade vai diminuir, já que é uma validade curta, tá? Então, é importante que você separe os morangos. Você vai separar só os morangos bons, que não estejam machucados e não muito maduros, tá? Então você vai colocando em um recipiente para depois você higienizar. Esse aqui mesmo, como vocês podem ver, está machucado, então não pode ser usado para fazer o brigadeiro do amor. Você pode guardar e usar para fazer uma geleia de morango ou outra receita que você preferir, tá bom? Foi o que eu fiz. Aí, pessoal, na bandejinha a gente só consegue aproveitar a parte de cima quando não tá amassado, estragado, né? Esses menores aqui eu não vou usar para fazer o brigadeiro do amor porque são muito pequenos. Então, como eu falei, eu uso para fazer geleias, para fazer outras receitas, tá? Tem pessoas que usam 2 morangos desses para não perder dentro do brigadeiro do amor, mas é opcional, tá bom? Então, eu fui separando na outra bandeja também e fui descartando esses que não tá bom. E depois de separar nas 2 bandejas, eu tive essa sobra aqui que eu vou fazer geleia, pessoal, mas você pode usar em outra receita, como vocês viram, praticamente uma bandeja, né? O que eu consegui aproveitar foram 14 unidades em bom estado, tá? Em seguida, depois que eu separei, levei para higienizar. É importante que você venha higienizar, né, os morangos, tá? Junto com as folhas. Depois você vai pegar um papel toalha, um pano limpo e vai secar muito bem esses morangos. Esses morangos não podem, em hipótese alguma, pessoal, tá molhado, tá? Ele precisa estar completamente seco, inclusive a folhinha também. Agora, para tirar a folhinha e você reaproveitar ela inteira, você tem que pegar toda a folhinha para puxar de uma vez só. Se você tentar puxar dessa forma aí, ela vai sair quebrada, tá? Então, não vai sair inteira. Então, primeiro você junta toda a folha assim nas suas mãos e aí você puxa bem devagar. Aí essa parte aqui do cabinho você não pode tirar de forma alguma, mas você pode cortar com uma tesourinha de cozinha para não ficar com essa ponta para cima, mas não tira essa parte, pessoal, porque se você tirar, vai soltar água também e vai diminuir a validade, tá bom? E observe como a folha saiu inteira, pessoal, então é só seguir aquela dica que eu passei para vocês, tá?
E aí você vai fazendo isso com todos os morangos, secando muito bem tanto a folha como também cada morango. E assim ficou o resultado das 14 unidades, né, que foi o que eu consegui aproveitar. Agora com tudo seco, higienizado e o brigadeiro completamente frio, vamos fazer a pesagem aqui. E eu uso em torno de 60 gramas, tá, pessoal? Para morangos médios e tamanho grandes. Vai depender muito do tamanho do morango aí que vocês vão usar, tá? Mas aqui eu padronizo sempre 60 gramas de brigadeiro para cada docinho, tá? Depois que você pesar, você vai abrindo assim nas suas mãos, pega o morango que, como eu falei, precisa estar completamente seco, e aí você vai centralizar e vai começar a subir a massa do brigadeiro bem devagar, sem apertar o morango, tá? Para não machucar o morango. E aí você vai modelar conforme a sua preferência, o seu jeitinho, né? Cada um tem um jeito diferente. E sempre com a mão leve, tá, pessoal? Você vai fazer um formato como se fosse uma coxinha mesmo de morango. Vá sempre alisando para que fique o acabamento bem bacana e na hora que você for caramelizar fique perfeito, tá? Não deixa aí o brigadeiro amassado, vá sempre alisando assim para ficar bem perfeitinho mesmo. Depois que você finalizar, você vai colocando em cima de um prato, uma bandeja untada e vai deixar lá, tá? Não vamos colocar o palito agora e já vou explicar pra vocês o porquê que eu não coloco o palito muito antes de banhar, tá? Já vou explicar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Então, sempre que você for fazendo o formato da coxinha com o morango, não coloque o palito nesse momento. Vá deixando aí um prato ou uma bandeja untada aí do lado da sua mesa e vai repetindo esse processo até acabar com todos os brigadeiros, os morangos, tá bom? Então, aí eu fui repetindo o processo. O meu rendimento, pessoal, da massa do brigadeiro foram 15 unidades, mas como eu só tinha aqui 14 morangos, eu só fiz 14, tá? Pra vocês saberem aí o rendimento que eu tive. Agora, depois que você fizer todos, é só deixar fora da geladeira também. Enquanto você vai fazer a calda, não coloque na geladeira. Vamos agora para a calda. Vamos precisar de açúcar refinado, água em temperatura ambiente, vamos precisar de vinagre de álcool. Eu prefiro o vinagre de álcool do que o vinagre de maçã. Eu achei que o vinagre de maçã alterou a cor do caramelo, tá? Mas isso é opcional. Eu prefiro usar o vinagre de álcool e eu super indico esse daqui, foi o que eu mais gostei até hoje. Vou usar aqui um corante em gel, o que eu estou usando é essa marca aí, ele é muito bom, pessoal, porque ele deixa bem vermelho e se você quiser mais vermelho, ele deixa também. E vou usar aqui, pessoal, um glitter vermelho que é completamente opcional, esse aqui é só para dar um charme mesmo na calda, mas se você não quer ter custo, não precisa você colocar, não é esse glitter que vai fazer dar errado ou dar certo a sua calda de caramelo, tá? Aqui é só uma dica mesmo para vocês, então esse você vai colocar se você quiser. Aqui eu tenho também um termômetro, esse termômetro ele é tão importante, pessoal, para acertar a calda, mas se você não tem ele, não se preocupe, aqui eu vou passar uma dica para vocês não errarem na calda também. Porém, se você puder investir nesse termômetro, ele é bem baratinho, pelo menos aqui na minha região, eu não paguei nem R$16 nele, foi R$15 e alguns centavos, e ele não deixa você errar de forma alguma a sua calda de caramelo, então se você puder investir, você pode reaproveitar ele até para Páscoa mesmo, tá? Agora sim, vou colocar aqui na panela o açúcar, no total eu estou usando 3 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de água, como eu falei, água em temperatura ambiente, tá? Vou mexer aqui só um pouco e vou colocar os outros ingredientes em seguida, só depois que colocar todos os ingredientes, que é importante que você mexa por 1 minuto, porque depois você não pode mexer mais nessa calda nem por 1 segundo, tá? Aí eu mexi aqui só um pouco, vou acrescentar agora 2 colheres de sopa cheia de vinagre de álcool. Vou colocar o corante, a quantidade do corante aqui eu coloquei a olho mesmo, porque tem pessoas que gostam mais de um vermelho claro, tem pessoas que gostam mais de um vermelho escuro, então sempre você vai colocando o corante que você comprar e vai mexendo até chegar na tonalidade que você quer, tá? No meu caso aqui, pra mim, o tanto que eu coloquei aí eu não coloquei mais, eu gostei dessa tonalidade e ficou assim mesmo. Agora, por último, eu vou colocar o potinho do glitter, tá? Mas como eu falei, é opcional o glitter, se não quiser colocar, não precisa. Depois que você colocou aí o corante, você vai mexer tudo muito bem, como eu falei, por mais ou menos 1 minuto. É muito importante que mexa nesse momento, porque depois você não vai poder mexer mais, tá bom, pessoal? Então, fui mexendo aí muito bem por mais 1 minuto, sem parar. Agora você vai levar o fogo e não mexe mais, pessoal, não coloca espátula aí, não coloca colher por enquanto, tá? Você vai levar para o fogo no fogo médio. Nesse momento não precisa ser fogo baixo e nem muito menos fogo alto, tá, pessoal? Você vai colocar no médio, aí eu já liguei o fogo e você vai ficar observando. É uma calda que demora de fazer, ela demora mesmo no fogo, o processo é lento, mas se você não observar, essa calda pode queimar e pode passar do ponto, tá? Então você coloca primeiro no médio, quando começar a
ferver assim dessa forma, é porque ela tá chegando em mais ou menos aí quase 100 graus, tá? Como eu tenho aqui o termômetro, eu consigo ter essa base para passar para vocês. Toda vez que começa a ferver dessa forma, ela tá chegando aí em quase 100 graus, mas não é esse ponto que precisamos. Precisamos num ponto aí de 140, 145 ou no máximo 155 graus. Passou de 160 graus, a sua calda já vai ficar com sabor de queimado e não vai ficar legal, tá bom? Mas, como eu falei, quem não tem o termômetro, eu vou passar a dica aqui que é importante para vocês, tá? Mas como eu estou com o termômetro, eu estou mostrando aí para vocês. Chegou em quase 100 graus quando começa a ferver assim muito bem, e é nesse momento que você vai abaixar o fogo, tá? Não deixe ele no médio e muito menos no alto. E só para vocês terem uma noção, pessoal, depois que começou a ferver assim muito bem e chegou a 100 graus, ainda demorou mais uns 20 minutos em fogo baixo para minha calda ficar no ponto certo, então uma calda bem demorada mesmo. Enquanto tá lá no fogo, eu rapidamente peguei os palitos e comecei a colocar em cada brigadeiro. É nesse momento que eu gosto de colocar, por isso que eu falei para vocês naquele momento para não colocar, porque evita soltar água, evita que o palito também fique balançando na hora que você for caramelizar, então ele vai ficar mais firme. Então você viu que tá chegando perto do ponto da calda de caramelo, você deixa ela lá em fogo baixo e rapidamente você começa a colocar os palitos. E vocês viram aí que eu coloquei 2 palitos, né? Pessoal, quando eu comecei a fazer essa dica aqui, eu não tive mais erro, tá? Não ficou mais balançando, não perdi mais brigadeiro por cair na calda, porque ficou o palito balançando. Então, se você puder, coloque 2 palitos que vai te dar mais firmeza e você não vai ter esse problema, tá bom? Agora vamos voltar para a calda de caramelo e fazer o primeiro teste para vocês que não têm um termômetro. Você vai pegar uma água com gelo e vai colocar um pouco desse caramelo. Aqui ainda não está no ponto certo, pessoal, mas eu quis fazer esse teste para vocês verem que se ficar assim repuxando, esse não é o ponto certo, tá? Senão, na hora que você for comer ou se você for vender, vai grudar no dente, não vai ficar aquele creque, tá? Aquele barulhinho que faz. Aí eu peguei o termômetro só pra vocês verem que realmente não tá no ponto certo, porque esse ponto de repuxar, ele ficou em 120 e poucos graus, tá? E nós precisamos aqui de 140, 145 ou no máximo mesmo 155 graus dessa calda. Passou disso, começa a ficar com um sabor de queimado, amargo e não fica legal, tá? Aí agora sim eu vou fazer aqui o teste para vocês verem com 140 graus. Na hora que eu jogo, pessoal, faz até o barulhinho na hora de vidro, tá? Porque é o ponto certo. Aí você vai pegar a sua calda de caramelo, vai apertar e você vai ver que ela vai fazer o tal do crack, aquele barulhinho de vidro mesmo. Vou fazer aqui um teste para vocês verem, vou bater um pouco aqui no recipiente para vocês ouvirem que é o ponto de vidro. E esse aí é o ponto certo. E aí, pessoal, eu conferi com o termômetro e já estava em 142 graus. Então, imediatamente eu já desliguei o fogo, peguei aqui uma panela como suporte. Virei assim a panela, porque a panela que eu fiz o caramelo, ela precisa ficar virada dessa forma para você banhar aí os brigadeiros, tá? Então, você pega sempre um suporte. Deixei diminuir só um pouco as bolhas e imediatamente, com a calda bem quente, você vai começar aí a caramelizar os seus brigadeiros. Você passa só uma vez, tá, pessoal? Vou fazer aí mais vezes para vocês verem. Não fique passando o brigadeiro várias vezes, porque senão a casquinha, ela vai ficar muito grossa. Então, virou assim o brigadeiro de todos os lados, pronto. Você já tira e começa a tirar o excesso, né? Que o excesso vai caindo aí. E você vai colocando sempre em cima de um recipiente que precisa estar untado com manteiga ou margarina. Pode ser prato, pode ser uma forma como eu fiz aí, tá? O importante é que você unte muito bem com manteiga ou margarina. E vai repetindo o processo. Observe que com 2 palitos, como vocês estão vendo, o meu brigadeiro não cai no caramelo, não vira aquela bagunça, tá, pessoal? Então, se você puder colocar 2 palitos e colocar esses palitos somente no momento que eu falei pra vocês, que é próximo ao momento que a calda tá chegando no ponto, tá? Você não vai ter a dor de cabeça aí, né, de ficar perdendo o seu brigadeiro, o brigadeiro caindo na calda e virando aquela bagunça, tá? Então, fui repetindo aí o processo. Se você puder não deixar a calda pegar também no palito, fica mais fácil pra você tirar o palito, tá? Então, aí depois a gente vai fazer o acabamento para colocar a folha e vai cobrir essa parte que o caramelo não pegou. E a calda de caramelo, ela esfria muito rápido, por isso que você tem que banhar muito rápido os seus brigadeiros para você não perder a calda, tá? E esse detalhe que eu estou fazendo aí, você faz só no final, depois que você caramelizou todos os brigadeiros. Se você vê que o caramelo ficou muito firme e você não consegue fazer esses detalhes aí, você leva no fogo baixo, bem rápido, só para você conseguir terminar esse detalhe aí, que é colocar um pouco de caramelo e finalizar com uma folha. Então, eu fui repetindo o processo com uma colher, colocando um pouco de caramelo e finalizando com uma folha que precisa estar completamente seca para não passar umidade aí para o caramelo, tá? Isso é muito importante.
E aí, agora eu vou passar aqui uma dica para vocês, se vocês forem vender, de embalagem, tá? Depois que eu fiz esse processo com todos, aqui eu tenho, pessoal, essa embalagem que chama de tapete para doces, tá? Vende em lojas de artigos para festas, eu comprei o maior que tem. E aí eu coloquei numa forminha de papel, que é a número 2, para vocês saberem, tá? O tamanho. E é só você colocar o brigadeiro morango do amor. E vai ficar exatamente assim, não coloque em contato direto com o papel. Se você não tiver esse plásticozinho, você corta um pedaço de plástico celofane, mas nunca coloque em contato com o papel sem o plástico embaixo, tá? Tenho aqui essa opção de embalagem, que a tampa dela é bem alta, a medida eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Caso vocês queiram vender nessa embalagem, é importante que venda tudo no mesmo dia, tá bom, pessoal? Porque se você não vender tudo no mesmo dia, eu não aconselho essa embalagem aí. E sim, você colocar dentro do plástico, que eu vou deixar aí na tela para vocês o nome do plástico que tem que ser, tá? E também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você for colocar no plástico, você coloca dessa forma aqui, finaliza com um fecho, embala muito bem para não passar umidade, tá? Para que o caramelo não tenha umidade e não venha derreter, tá bom? Aqui na descrição do vídeo também eu quero deixar várias dicas para vocês que eu não consigo ficar falando aqui no decorrer do vídeo, que é muita informação. Mas todos os detalhes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, para que não tenha erro e você não erre mais para fazer esse brigadeiro do amor, tá? E aí você finaliza dessa forma, conforme a sua preferência. Aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês somente os que eu consegui mostrar, tá? Porque quase que eu não consigo finalizar esse vídeo, porque os outros 7, que no total foram 14 unidades, tá? Já não estavam mais aqui, tá? Mas eu consegui deixar pelo menos 7 aí pra finalizar esse vídeo. Vale super a pena vocês investirem aí, pessoal, nesse brigadeiro do amor, porque tá tendo muita saída. Agora, antes de eu finalizar esse vídeo, pessoal, só ouçam aí o crack dessa casquinha de caramelo. E esse é o resultado por dentro, pessoal, do meu brigadeiro do amor. Espero muito que vocês tenham gostado. É dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar muito com seus amigos também nas suas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês também sugestões de valores para vocês que vão vender de acordo com a minha região e também vou deixar aqui para vocês tudo detalhado com relação à validade desse produto, que é uma validade bem curta, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!